Ontem, pessoal, mais uma argumentação de Bolsonaro caiu por terra, porque o Bolsonaro gostava de responder aquelas pesquisas de aprovação do Datafolha, do IPEC, que é o antigo Ibope, a respeito da sua aprovação, atacando os seus adversários, principalmente o Lula. E o Bolsonaro costumava dizer, que agora eu não sei mais se ele vai poder usar esse argumento, que ele falava o seguinte: olha, se a aprovação dos outros está tão alta, se o Lula está tão bem cotado para ser presidente no ano que vem, fala para ele ir ao bar, fala para ele sair ao supermercado, vamos ver qual vai ser a recepção que ele vai ter, porque onde eu vou, eu sou sempre muito bem recebido. A argumentação de Bolsonaro, que até ontem poderia ser verdade. Porém, Bolsonaro ontem, dia da padroeira do Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida, Bolsonaro foi até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida no interior de São Paulo, na cidade de Aparecida. E o presidente foi muito bem recebido, assim de um modo extremamente caloroso, que só faltou ele pegar a dentadura e jogar nas pessoas que estavam lá, nos fiéis, porque ele foi recebido com adjetivos muito carinhosos, como genocida, como assassino, dentre outras coisitas mais. Então a vida de Bolsonaro não está fácil, porque agora, inclusive publicamente, ele já começa a ser hostilizado. A seleção de pessoas que podem comparecer aos eventos de Bolsonaro está ficando cada vez menor, porque vai ficar um tormento para Bolsonaro se ele começar a ser hostilizado sistematicamente quando for às ruas, quando sair ali do Palácio do Planalto. É claro que ele ainda tem um apoio considerável, porque nós não podemos desconsiderar 20% da população, mas agora a raiva a Bolsonaro começa a se tornar pública. Eu vou ler para vocês. Reportagem do antagonista. Bolsonaro é homenageado em Aparecida. Genocida, lixo e assassino. Ao chegar à Basílica da cidade, o presidente foi vaiado por críticos e ouviu alguns gritos de mito de apoiadores que aguardavam no local. E vocês sabem que o Bolsonaro ele está tentando recuperar esse apoio dos religiosos cristãos, principalmente o apoio dos evangélicos, que vocês têm visto nos últimos dias. Os evangélicos estão em guerra com o Centrão, principalmente o pastor Silas Malafaia com Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil do PP, e vamos falar sobre o PP nesse vídeo porque é um detalhe importante. Então Bolsonaro está tentando retomar essa pauta dos costumes, retomar a disputa ideológica para 2022. Só que a situação está complicada porque ontem ele foi hostilizado. E antes de chegar à Aparecida, o arcebispo de Aparecida, o Dom Orlando Brandes, sem citar o nome do presidente, fez um sermão, que é um sermão, é a interpretação da palavra, a interpretação das escrituras, atualizando-a ou colocando ali um ponto de vista interpretativo, trazendo para os dias atuais. E o Dom Orlando lembrou bastante o padre Antônio Vieira, porque o padre Antônio Vieira, há alguns séculos, fazia sermões muito provocativos, principalmente à nobreza e à corte portuguesa. Porque ele defendia, naquela época, o padre Antônio Vieira, que havia uma igualdade, que todos nós éramos seres humanos, independentemente se fôssemos índios ou escravos. Porque naquela época havia um pensamento supremacista, podemos colocar assim, por parte da corte da nobreza portuguesa. E o Dom Orlando, o arcebispo de Aparecida, falou que nós não podemos ter uma pátria, nós temos que ter uma pátria amada, mas não uma pátria armada. Sem citar, obviamente, o nome de Bolsonaro. E é claro, isso foi uma cutucada óbvia e um recado ao presidente da República, que logo depois que chegou a Aparecida, ele foi totalmente hostilizado. Isso é um problema para o Bolsonaro, porque agora o descontentamento da população começa a ser público com as saídas de Bolsonaro. E vocês sabem que o Bolsonaro está com uma dificuldade de encontrar um partido. Faz 2 anos que o Bolsonaro não tem partido desde que ele saiu do PSL. E por que ele não consegue encontrar um partido? Porque simplesmente há 2 problemas. Um desses problemas é que o Bolsonaro ele quer mandar no partido. Ele tentou fazer uma aliança pelo Brasil, não conseguiu. E a disputa dele com o PSL foi justamente com o Luciano Bivar, que já era o cacique do partido. Como que o Bolsonaro quer chegar já mandando? Não dá, não é assim que funciona. E ele vai ter que abaixar a cabeça para antigos caciques. Ele não quer fazer isso, ele quer comandar o fundo partidário, ele quer comandar as indicações, e isso está atrapalhando a chegada de Bolsonaro a qualquer partido. O outro problema é justamente a aprovação do Bolsonaro. O Bolsonaro está com uma aprovação baixa e, principalmente, ele não consegue decolar nas pesquisas. Um partido que pode receber Bolsonaro é o PP do Ciro Nogueira, que está em pé de guerra com os evangélicos, principalmente com Silas Malafaia. Só que dentro do PP existe
uma resistência ao nome do Bolsonaro por conta da ala lulista no PP. Muitos dizem que o Bolsonaro está 90% certo com o PP, mas há um problema. Porque aliados de Bolsonaro ali do seu íntimo, do seu foro mais próximo, fizeram um alerta recente ao presidente da República, dizendo o seguinte: olha, o Ciro Nogueira, que hoje é o seu ministro, ele pode abandonar você aos 40 do segundo tempo e apoiar uma candidatura do Lula no ano que vem. Porque nós não podemos nos esquecer que em 2018 o Ciro Nogueira disse que iria com o Lula até o fim e era um apoiador do Lula. E, inclusive, o Ciro Nogueira, apesar de estar costurando todas as amarras para trazer o Bolsonaro para o PP, já disse que o Lula ele é irresistível. E se o Bolsonaro não conseguir decolar nas pesquisas, por que o PP vai continuar apoiando o Bolsonaro? Para eleger ali os seus deputados? Claro, tudo bem. Agora, qual vai ser a posição do PP na fila do pão na hora que tiver ali a partilha dos cargos? Onde vai estar o PP? E agora com o Bolsonaro sendo hostilizado publicamente nas ruas toda vez que ele sair de casa, aí fica bem complicado para Bolsonaro. Ontem foi mostrado o descontentamento público da população com o presidente da República. E é claro que nesse jogo político, principalmente no jogo eleitoral, e nós temos um ano até as eleições, é uma situação que pesa muito contra o presidente. Mais um argumento de Bolsonaro caiu por terra, porque agora, inclusive, ele não pode ir ao supermercado porque ele vai ser hostilizado. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.